Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Vamos ler todos juntos? Leamos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela palavra do Senhor e rogamos que neste momento o teu Santo Espírito nos conduza e nos ilumine. Senhor, nós somos limitados. Eu tenho as minhas limitações, tenho as minhas dificuldades, mas o Senhor não. O Senhor não é limitado. O Senhor, ó Pai, ultrapassa qualquer limite, qualquer barreira. E nós aqui estamos neste culto para ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir, ó Pai, a voz do Senhor. Então, toque nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu creio que todos que estão aqui, em algum momento da vida, devem... O Azaf não é esse, é outro. Em algum momento da vida... Só um minutinho, espere aí, uma pausa. Eu passei para o Diogo, vê se está... Isso, é esse, agora está certo. Pena que não tem jeito de cortar no YouTube, né? Já saiu a falha é nossa aí. Mas tá bom. Em algum momento da vida, você deve ter falado assim: viver é difícil demais. Nem viver é muito difícil. Eu creio que todos que estamos aqui, de 10 anos para cima, em algum momento já deve ter pensado isso. Mas eu gostaria de falar para você que viver como cristão é mais difícil ainda. Se essa é a concepção, vida é difícil, viver é difícil para qualquer pessoa, independente da sua fé. Sem dúvida alguma, se nós temos a fé em Jesus, você pode ter certeza, é mais difícil, não necessariamente por causa das dificuldades em si, mas por causa das implicações que a nossa fé, elas trazem. As implicações, elas vêm. Por quê? Porque você tenta viver como crente, agradando a Deus, significa que algumas opções, que algumas ações, que algumas decisões na sua vida, elas vão contrariamente às pessoas que estão em sua volta. Então, nem sempre somos compreendidos, nem sempre somos aceitos. Eu lembro quando eu tinha cerca de 11 anos de idade, estava andando com um amigo meu para fazermos um trabalho. E ele era cristão, mas de uma outra linha, de uma outra fé. E ele virou para mim e falou assim: olha, você é meu amigo, mas eu tenho muita raiva de você porque você é protestante, porque você é crente. Então, você é meu amigo, eu gosto, mas a hora que eu lembro que você é crente, eu tenho raiva. Mas o que eu fiz? Nada, você é crente, você é protestante. Então, nem sempre nós vamos ter explicações lógicas. Por que de repente alguém implica com você? Por que as pessoas não gostam de você? Viver é difícil, mas viver como crente é mais difícil ainda. Mas não dá para a gente fechar a Bíblia e irmos embora com esses pensamentos pessimistas, dizendo: acabou, não tem o que fazer. Paulo, quando escreve essa carta, é interessante que ele está nos dando aqui uma explicação, uma causa em relação a essas dificuldades. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta branda, é uma carta suave. Bem, se ela é branda, é porque teve uma carta mais severa. A primeira carta foi uma carta dura. Paulo, ele descascou o abacaxi mesmo da igreja em Corinto. Se você ler a primeira carta, você vai ver que, infelizmente, os crentes lá estavam completamente confusos em um comportamento completamente contrário a Deus. Ele, inclusive, dirige questões disciplinares. Tinha um sujeito lá que precisava ser disciplinado. Ele disse: entrega na mão de Satanás, porque não tem jeito, deixa que Satanás seja agente de disciplina. A segunda carta é uma carta mais branda. Ele aqui alivia um pouquinho, ele tira um pouco o peso. Inclusive, para esse irmão que ele disse que era para ser disciplinado, ele diz: tá bom, já foi disciplinado o suficiente, volta ele para o convívio, a comunhão da igreja. Mas é interessante que nós temos aqui um detalhe muito importante,
para compreendermos, inclusive, as implicações do porquê você ou eu, como crentes em Jesus, às vezes passamos dificuldade. Isso começa aí no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 6, quando na concepção de Paulo, o evangelho chegou em todo mundo. Paulo, ele tinha uma convicção, ele disse assim: olha, eu tenho por mim que o evangelho já chegou no mundo todo. Todo mundo já ouviu o evangelho. Aqui nós temos algumas questões. A primeira questão, Paulo está considerando o mundo o Império Romano, porque o pensamento que se tinha na época é que quem fazia parte do mundo é quem estava dentro do império, que era enorme. Então, dessa perspectiva, todos que falavam grego e tinham a influência romana, de certa forma, ouviram o evangelho. A outra questão é que se o evangelho chegou em todo mundo que ele pôde ir, então ninguém tinha mais desculpa de falar que não ouviu falar sobre Deus, que não ouviu falar sobre Jesus, que não ouviu falar sobre salvação. E qual que é a conclusão de Paulo? Ele diz assim: se todos ouviram, todos deveriam aceitar. Se todos ouviram, nós deveríamos viver dias melhores. Se o evangelho chegou em todo mundo, por que ainda a gente sofre perseguição? Mas veja só no versículo de número 3, ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está dizendo assim: esse Cristo que foi pregado a nós nos iluminou. Nós sabemos então sobre Deus, sabemos o que é a vida. A vida não é ficar correndo atrás de coisas, a vida não é ficar correndo atrás das ambições nossas, a vida é para glorificar a Deus, é para adorar a Deus. Mas por que sofremos? Porque aqueles que estão para se perder, foi encoberto o conhecimento de Deus, porque o Deus deste século, veja que está Deus minúsculo, ou seja, o diabo cegou o entendimento. Concluindo, por que você sofre implicações porque é crente? Porque aqueles que não creram, cegados pelo diabo, vão implicar com você. E não adianta, eles não vão entender. A não ser que eles sejam temporariamente cegados pelo diabo, até que Deus manifeste a sua luz, você vai sofrer na mão deles. Se o seu patrão não é crente, é possível que você sofra. Se os seus funcionários não são crentes, é possível que você sofra. Se os seus amigos não são crentes, é possível que você sofra. Eu não estou dizendo que vocês vão sofrer por conta disso, mas é uma chance. Porque você é cristão, pode ser que o professor não vai gostar de você. Porque você é crente, pode ser que os seus alunos não gostem de você. Porque o Deus minúsculo, o Deus deste século, cegou o entendimento. Eles não vão compreender. Então, gostaria de passar aqui para nós um manual de sobrevivência para um mundo de tribulação. Já que nós vamos ter tribulação, e isso não vai ser mudado enquanto Jesus não voltar, a gente precisa de um manual de sobrevivência. Como sobreviver neste mundo atribulado? Como sobreviver neste mundo que nos persegue? Como sobreviver neste mundo perdido? Então, nós temos, neste guia, poderíamos ter inúmeros passos, relato aqui apenas 3. Primeiro passo: nós precisamos entender que nós temos um vaso de barro preparado para situações difíceis. Nós podemos viver, sim, neste mundo, apesar de todas as implicações e todas as tribulações, porque o nosso vaso de barro é preparado para isso. Veja só o versículo 7 em diante. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo assim, olha, nós temos um tesouro. Qual que é o tesouro? O tesouro é o que está no versículo 6. Deus resplandeceu a sua luz em nós. O tesouro é o conhecimento de Deus. O tesouro é a obra de Deus em você. Isso é um tesouro. É um tesouro, como cantamos aqui no início do culto, que não vai ser roubado, não vai ser retirado. O conhecimento, o relacionamento que você tem com Deus é um tesouro que ninguém pode tocar, que ninguém pode machucar, que ninguém pode ferir. Essa vida que você tem com Deus é algo extraordinário. É algo assim incalculável, é algo valioso demais e não vai ser perdido, porque a graça do Senhor garante isso. Já pensou? Então o Deus que você conhece, o relacionamento que você tem com Jesus é um tesouro. Mas por que a gente sofre? Porque estamos num mundo perdido, que não entende esse tesouro, que tenta te vender para você ideias de outros tesouros. Tesouros aí que estão nas bolsas de valores, tesouros que você corre atrás, cansa, esgota de ganhar ou de buscar, tentando ganhar, e vai ficar cansado e você não vai aproveitar, e o ladrão pode roubar, e a traça pode comer, e a ferrugem pode deteriorar. Mas o relacionamento com Deus é um tesouro que ninguém pode buscar, ninguém pode tomar, ele é dado pelo Senhor e é seu. Mas sabe o que é interessante? Paulo diz que esse tesouro está em vasos de barro. Todos nós temos um vaso de barro. Você sabe qual que é o vaso de barro? É esse aqui. Esse aqui é o vaso de barro. No nosso vaso de barro, a gente está preparado para arranhões. No nosso vaso de barro, nós estamos preparados para cicatrizes. Se você foi um menino raiz igual eu, nós podemos, depois do culto, contar quantas cicatrizes nós temos. Eu tenho uma aqui da jabuticabeira, eu tenho a outra do caco de vidro que quase torou meu pé, mas eu gosto das minhas cicatrizes. Menino é meio doido, né? Fica colecionando cicatriz. Tenho cicatriz de prego, tenho cicatriz de pedra, tenho cicatriz para tudo quanto é gosto, até de bicicleta. E poderíamos falar das nossas cicatrizes. Está aqui. As minhas cicatrizes não doem mais. É essa a ideia. A ideia que Paulo está falando é que o nosso corpo é um corpo que Deus nos deu, mas que para esse tempo é preparado para resistir às tribulações. Dói, machuca, mas estamos com esse vaso de barro e o que é precioso é o que está lá dentro. O que é precioso é o que está guardado. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: nesse mundo de tribulação, nesse mundo atribulado, nesse mundo até de perseguições, sofremos, mas não seremos prejudicados por dentro. Passamos dificuldades, podem até nos machucar, podem até causar cicatrizes em nós, mas o que está lá dentro não vai ser retirado, o que está lá dentro não vai ser roubado, o que está lá dentro é seu, porque Deus te deu. E ele faz aqui uma descrição maravilhosa no versículo 8 e no versículo 9, que eu gostaria que analisássemos juntos. Vejamos o próximo quadro. Veja aí no próximo quadro, por favor, Diogo. Diz assim: como nós estamos, né, como que você como crente pode estar, e o que nós não estamos. Então ele diz aí no versículo 8 e 9 que nós estamos atribulados. Atribulado é tribulação, atribulado é removido, revolvido. Estamos atribulados, mas nós não estamos angustiados. Estamos perplexos. Perplexos é você não saber onde está. Você já brincou de cabra cega ou cobra cega? Tem lugar que fala cabra cega, lá na minha terra é cobra cega, né? Cobra cega, você gira a pessoa que, eu não sei porque é a mãe, né, que vai buscar os outros, vendado.
Mas para que para que fique mais interessante, você venda a pessoa e gira ela fica tontinha, ela fica perplexa, ela não tem a noção de onde está. As tribulações da nossa vida causam perplexidade. Nem sempre você vai saber para onde vai, o que fazer, que rumo tomar. Mas nós não estamos desanimados. Paulo diz: estamos atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, mas não desanimados. Podemos ser perseguidos, mas não estaremos ou não estamos desamparados ou abandonados. Podemos ser até abatidos ou derrubados, porém não destruídos. Então vejam só, na ideia de vaso de barro, o que pode acontecer comigo, o que pode acontecer com você? É o que está nessa coluna aqui. O que pode acontecer? Ser atribulado, estar perplexo, ser perseguido e ser até derrubado. Você crê em Jesus? Isso pode acontecer com você. Mas veja que Paulo, ele coloca essa coluna dizendo que isso, mesmo que sejamos passíveis disso, de sofrer essas coisas, isso não é derrota. Isso é consequência de alguém que crê em Jesus, mantém relacionamento com Deus e está no mundo que não entende Deus. Então, vamos ser atribulados? Vamos. Podemos ficar perplexos sem saber o que fazer? Podemos. Por isso que existe igreja, por isso que existe crente mais velho que pode te aconselhar, porque nem sempre vamos saber o que vamos fazer, nem sempre que decisão vamos tomar. As tribulações nos deixam perplexos. Podemos ser perseguidos? E como? Podemos ser derrubados? Podemos. Mas isso não é derrota. Por quê? Porque a derrota seria o que está nessa coluna aqui: angústia, desânimo, desamparo ou abandono ou a própria destruição. Para entendermos um pouquinho melhor, e aí vamos passar ao próximo quadro, diz que então atribulado, o que é atribulado? O que é uma pessoa atribulada? Então a descrição é o que você está sofrendo da seguinte forma: está sob pressão, sobrecarga emocional, cansaço e ter questionamento sobre Deus. Então, quando Paulo fala, estamos atribulados, ou somos atribulados, ele está considerando que essas coisas passam em sua cabeça, o que isso ele pode estar sofrendo, está sob uma pressão tremenda, uma sobrecarga emocional, e isso cansa. O cansaço é algo que poderia até desanimar, e ter questionamento sobre Deus ou sobre o plano de Deus. Está certo, Deus, é isso mesmo? Mas o Senhor deixou? O Senhor está vendo aqui o que está acontecendo? Você já teve esses questionamentos? Não tem nada de errado. Está certo. Não necessariamente certo, mas faz parte de quem está atribulado. Quando estamos perplexos, o que acontece com a gente? Podemos ter uma confusão mental, dificuldade para tomar decisões, dúvidas e insegurança. E é isso que acontece. Elias ficou perplexo. Teve dúvidas com relação a Deus, dúvidas com relação ao plano de Deus. Se somos perseguidos, o que nós vamos sentir? Medo, isolamento social, porque vai confiar em quem? Perda de oportunidades e às vezes até tentação de negar convicções. São coisas sujeitas a qualquer ser humano e qualquer pessoa que crê em Deus, isso vai acontecer. Aí a gente começa a ver aqui que Paulo nos diz que ser crente em Jesus não é ser um super-homem, não é ser um super-herói, mas é ser uma pessoa passível de tribulação, passível de sentimentos que às vezes nos deixam atordoados. E segue o barco, e segue a vida, e segue o rumo, não tem problema. Podemos ficar abatidos ou sermos derrubados. O que isso vai causar em nós? Tristeza, sensação de derrota, baixa autoestima e falta de motivação. Quando a gente desanima, quando a gente quer parar. Mas Paulo diz, nós estamos assim. Parece que acabou o jogo, né?
Mas aí ele diz, mas nós não estamos assim, nós não estamos angustiados, nós não estamos desanimados, nós não estamos desamparados ou abandonados, nós não estamos destruídos. Sabe o que significaria essas coisas? É o que vai aparecer no próximo quadro. Se nós estivéssemos angustiados, estaríamos com um aperto no peito, ansiedade intensa, pensamentos repetitivos e pessimistas e sufocamento emocional. Se estivéssemos desanimados, então o nosso entusiasmo estaria completamente perdido, paralisados, estaríamos em procrastinação e diminuição da esperança. Se estivéssemos desamparados, a sensação de abandono, solidão profunda, a falta de confiança, vulnerabilidade emocional e destruídos, ruína emocional, colapso espiritual, quebra de relacionamentos, perda de propósito. Então, Paulo está nos dizendo sobre o manual de sobrevivência para esse mundo perdido o seguinte: gente, esse mundo vai machucar a nós, vai nos machucar. Esse mundo vai nos ferir. Não tem como impedir todas as coisas, todos os ferimentos. Então, estaremos abatidos, vez ou outra. Estaremos perplexos, perseguidos seremos, e até mesmo derrubados ou abatidos, atribulados. Mas o que Paulo diz é que isso não quer dizer que chegaremos à angústia ou ao sentimento de que acabou a vida. Não vamos desanimar por conta disso. Não precisamos ter um pensamento de que Deus nos abandonou, porque isso não é verdade. E não seremos destruídos, porque o tesouro está lá dentro. É o vaso de barro que sofre, o tesouro fica intacto. Como que a gente consegue desenvolver isso? Pela fé em Jesus. É por isso que a gente precisa da fé. A fé em Jesus é a certeza de que somos instrumentos de Deus, e isso vai nos ajudar a ficarmos mais preservados, apesar das cicatrizes. E não se preocupe com as cicatrizes, porque Jesus já prometeu que quando Ele voltar, o nosso corpo será restaurado. Eu lembro de uma pregação do reverendo Luiz Viana, já faleceu há alguns anos. Ele disse, a pregação toda foi falando sobre o novo corpo que nós vamos receber, e o tempo todo ele falava assim: e a gente vai receber um corpo novinho, novinho. Então não preocupa se você tem cicatrizes, o corpo que Jesus vai te dar vai ser novinho, novinho, bonito, rejubilante. Não preocupa com as cicatrizes que a sua fé pode causar, que as perseguições podem chegar, apesar da sua fé em Jesus. Deus nos protege, o nosso tesouro, as marcas vão ficar aqui, e essas marcas precisam ser vistas de uma outra maneira, como um orgulho. É isso que Paulo e Silas ficaram orgulhosos, com as costas dilaceradas, por sofrerem, por pregarem a Cristo, mas eles entenderam assim: opa, essa cicatrizona, essas muitas cicatrizes que vão ficar aqui nas nossas costas, vão ser a prova de que a gente sofreu por Cristo. Glória a Deus por isso. Nós sofremos por aquele que morreu por nós. Nenhuma cicatriz vai trazer-nos tristeza, porque a alegria de viver por Cristo, de sofrer ou até mesmo morrer por Cristo, é algo indizível. Porque um dia a gente vai receber um corpo novinho, novinho. Meus queridos, a segunda ação do nosso manual de sobrevivência para este mundo perdido é entender que a fé é quem nos dá condições de crer e de falar. A fé é o que nos dá condições de crer e também de falar. Versículo 13 a 15 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. O mesmo espírito da fé, como disse, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Este texto é baseado lá no Salmo 116, que nós lemos, inclusive, e Paulo aplica aqui de uma forma muito interessante.
Ele está dizendo assim: quem crê, fala. Quem fala é porque crê. Quando Paulo estava lá em Atenas, isso está lá em Atos, no capítulo 17. Acho que é capítulo 17. Está aí lá em Atos. Pode ser que minha memória está me falhando agora. Quando ele estava pregando em Atenas, os gregos falaram assim: o que esse tagarela está falando? O que esse homem não para de falar? Ele está falando sem parar. Ele fala sobre um Deus estranho. Ele fala sobre um Deus que a gente nunca ouviu falar. Para os gregos, naquela época, isso soava como assim: nós somos ignorantes de alguma coisa. E você chamar no primeiro século um grego de ignorante era muita coisa, porque eles se diziam donos da sabedoria, eles se diziam os detentores da filosofia. Se você queria alguém que conhecesse, eles diziam: vá a Atenas, lá nós conhecemos tudo, nós sabemos tudo, nós somos o crânio da humanidade, nós somos os sábios, os entendidos de tudo. Aí vem um judeu falando uma coisa que eles não entendiam, mas uma coisa que eles não sabiam. Aí eles começaram: mas o que esse homem não para de falar e fala uma coisa que a gente nunca ouviu falar? Como que a gente nunca ouviu falar? Pegaram Paulo, colocaram lá no local de pregação ou de palestra e falaram: agora fala que a gente quer te ouvir. E foi quando Paulo então prega o sermão sobre o Deus desconhecido, porque eles tinham altares para todos os deuses e tinha um altar lá ao Deus que porventura eles não conhecessem. Era uma alternativa interessante, porque ao Deus desconhecido, se grego não conhece, ninguém conhece. Paulo chega e fala: eu vou falar sobre esse Deus que eu conheço e vocês não conhecem. E foi um sermão espetacular. Quando eles falaram o que esse tagarela está dizendo, eles estão dizendo assim: por que esse homem não para de falar nesse Deus estranho? Essa é a razão pela qual eu e você existimos, para falar de Deus. Temos um cântico que cantamos assim: para adorar foi que eu nasci. A nossa existência, meus queridos irmãos e irmãs, é para adorar a Deus, para glorificar a Deus e para falar de Deus. Se na minha vida eu não adoro a Deus, significa que eu estou adorando qualquer outra coisa, porque alguma coisa eu adoro. Não tem como ser humano não adorar nada. Alguma coisa ele adora. E se ele não adora o Deus verdadeiro, infelizmente ele está cometendo idolatria, ele está cometendo adoração a falsos ídolos que não são deuses de verdade. Nós nascemos para adorar a Deus, nós nascemos para glorificar a Deus, ou seja, para fazer com que o nome de Deus brilhe através de nós, que o nome do Senhor apareça através de nós. E nós existimos para falar de Deus. Você existe para falar do Senhor. Eu existo para falar do Senhor. Não, pastor, mas a gente não pode falar de Deus porque a gente vai ser perseguido. Pois é, por isso que a gente tem um vaso de barro. Porque de vez em quando vão nos perseguir mesmo. É claro que você não precisa comprar briga com todo mundo, não precisa ir num país que é proibido veementemente falar de Jesus, você não precisa lá: eu vim aqui falar, porque você não vai falar por muito tempo. Não, eles vão dar um jeito de acabar com você. Mas não significa que a minha vida tem que ser uma vida de agente secreto, de crente, que ninguém precisa ficar sabendo. O que eu estou querendo dizer é que, se nós não adoramos a Deus, não glorificamos a Deus e não falamos a Deus, não tem sentido a nossa existência, não tem significado a nossa existência. E isso traz a seguinte questão: tudo que eu estou tentando fazer que não envolve adoração, glorificação e falar de Deus, vai me trazer insatisfação, e é por isso que muitos estão insatisfeitos na vida. Porque não adoram a Deus, não glorificam a Deus e não têm em suas falas a essência de Deus. É para esse fim, ou para esses objetivos que Deus nos fez. Você mora onde mora para adorar a Deus, glorificar a Deus. Você trabalha onde trabalha para adorar a Deus, glorificar a Deus e falar de Deus. Para ter em suas falas a essência do Senhor. Quando Mordecai
foi conversar com Esther. Esther já era rainha. Esther falou assim: como é que eu vou falar com o rei? Ninguém pode falar com o rei se não for chamado. Se eu aparecer lá, ele vai me matar. Aí Mordecai falou: uai, mas... Não sei se você falou uai, né? Não podia ter falado, ficava bom. Uai, mas não foi para esse fim? Será que não foi para esse fim que você foi feita rainha? O que ele está falando para Esther é o seguinte: você acha que você é rainha só porque é bonita? Você acha que você está rainha porque teve a grande sorte, ganhou o prêmio aí de Miss Persa, ganhou o prêmio da mulher mais bonita de Suzã? Você não está aí porque tem que fazer o que tem que fazer? Você não está aí, não é para se colocar como intercessora do seu povo? E a gente lê a história de Esther, e é justamente essa ousadia dela de ir até o rei, e o rei foi benevolente, que fez com que ela, então, pudesse salvar o seu povo. E o que isso tem a ver com Deus? Tem tudo, porque aquele povo é o povo pelo qual haveria de nascer o Salvador. A perseguição aos judeus naquele momento não era só uma questão de xenofobia, era uma questão do maligno de tentar acabar com o povo que tinha a preservação do Salvador nascer. Tinha a ver com a gente. O que a gente olha lá é a soberania de Deus. Por que você está onde você está? Porque você passou em primeiro lugar no concurso público. Parabéns! Ótimo! Fico feliz mesmo. Não estou sendo irônico, não, te dou os parabéns. Mas é só para isso? Só para você sentar na sua cadeira, no seu cargo? Não tem algo a mais aí, não? Se você orou, se você entende que Deus te colocou lá, é só para você usufruir de todos os direitos que você tem e exercer os deveres? Não foi Deus que te colocou ali? Se você está no pior emprego do mundo e Deus parece que não está muito querendo responder as suas orações, mudando o seu emprego, opa, não tem alguma coisa a ver com Deus isso aí, não? Pode ser o pior emprego do mundo, mas se você está ali para falar de Deus, porque crê nele, então, meu querido, reveja a sua situação, o seu contexto, não para simplesmente usufruir ou desejar algo melhor, mas para ser instrumento de Deus. Agora, por que nem sempre falamos? Porque nem sempre cremos. É por isso que Paulo diz: nós cremos, por isso também falamos. Nós falamos porque cremos. Se cremos, nós falamos. A nossa vida vai ser uma vida de expressão, de louvor, de glória a Deus e de deixar claro qual que é a vontade do Senhor. Pedro e João, depois que foram repreendidos e proibidos de falar de Jesus, lá em Atos capítulo 4, eles responderam assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que eles estão dizendo? Como que a gente vai ficar calado depois de Deus mostrar tantas coisas? Nós existimos para falar de Deus, e sem isso não tem significado a existência. Terceiro item do nosso manual de sobrevivência para este mundo perdido. Entenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós temos o brilho mais pesado e intenso de tudo e de todos. Temos o brilho, pode passar, Diogo, por favor. Temos o brilho mais pesado e intenso de tudo e de todos. E o versículo 16 a 18 nos diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o vaso de barro, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Meus queridos, a massa da terra, peso, em termos bem simples, os físicos de plantão, por favor, me perdoem, tá? Mas o peso da terra, o termo certo é a massa,
é cerca de 6,10 elevado a 24 quilos. Aí você que é bom em matemática, faz a conta aí, dá um número com um monte de zero. Quase que não cabe na calculadora. 6 vezes 10 elevado a 24. Os astrônomos estimam que no universo observável nós temos 100 bilhões a 2 trilhões de galáxias, e cada galáxia pode ter 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Precisa repetir? É isso mesmo, é muita coisa. Então, os cientistas dizem que no universo que dá para ver, porque tem a parte que não dá para ver, só na parte que dá para ver, nós temos de 100 bilhões a 2 trilhões de galáxias. E em cada galáxia, 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Se a gente somar todas as estrelas, que coisa exagerada, né? Aproximadamente dariam 10 trilhões de trilhões de trilhões de vezes a massa da Terra, que é 6,10 elevado a 24. Então, a equação seria essa: 6 vezes 10 elevado a 24 vezes 10 trilhões de trilhões de trilhões. Mas é coisa demais. Não tem balança, não inventaram balança para isso. Mas é um número absurdo. E a palavra nos diz que o nosso peso, eterno peso de glória, é acima de toda comparação. Ou seja, se fosse possível pegar todas as estrelas com os seus brilhos, com a sua massa e tudo mais, que vai dar esse número exagerado aproximadamente, ainda não se compara ao eterno peso de glória que foi dado ou que é garantido a você. É alguma coisa imensurável. O que nós temos aqui, meus queridos, é que o que é destinado, o que é colocado, o presente que nós recebemos, que advém da obra do Senhor, é incomparável. Por isso que Paulo diz, olha, então nós não vamos desanimar, pelo contrário, mesmo que isso aqui se corrompa, mesmo que machuque a gente, mesmo que dilacerem as nossas costas, mesmo que tenhamos o nosso vaso de barro todo riscado, destruído, consumido, o que está lá dentro, ele se renova de dia em dia, não vai ser tocado, e isso nos dá como que um gancho, como que uma âncora ao eterno peso de glória, como diz no versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Todo aquele sofrimento, toda aquela tribulação, como eu disse, porque a gente é crente, produz eterno peso de glória. E esse eterno peso de glória é muito mais denso, é muito mais pesado, é muito mais rico do que todas as estrelas do mundo observável e até do não observável juntas. Ou, se quiser falar glória a Deus, você fica à vontade. Eu vou falar glória a Deus por isso. Meus queridos irmãos, o sofrimento que nós passamos ou passarmos por sermos crentes produz eterno peso de glória. Se eu disse que a vida já é difícil, e se você tem fé em Jesus é mais difícil, a gente termina essa mensagem dizendo glória a Deus por isso. Se eu sofro por causa de Cristo, mesmo sem eu merecer, o que eu vou ganhar de glória, e é um peso eterno, é acima de toda comparação. E é por isso que ele termina o versículo 18 dizendo, então não se atente pelas coisas que você está vendo. Não se atente. As pessoas estão atrás de você porque você é crente. Eu estou vendo isso. Pastor, está difícil. Não, larga para lá. Não me preocupe com isso não. Se atente pelas coisas que você não vê, mas que Deus já garantiu. Porque essas coisas são temporais. Vão passar. Não dá em nada. Mas aquelas que não se veem são eternas. E tudo isso nós então descansamos porque o Senhor Jesus é quem nos salva deste mundo perdido. O eterno peso de glória que nos é dado por causa de Jesus. A condição de crer e de falar é por causa de Jesus. E todas as condições de termos um vaso de barro preparado, seja qual for a dificuldade, é por causa de Jesus. Porque Ele é o nosso tesouro, Ele nos comprou como seu tesouro, e o nosso relacionamento com Ele é o tesouro, que ninguém vai tomar, que ninguém vai tirar,
que redunda num tesouro eterno, de eterno peso de glória. É algo maravilhoso. Esse eterno peso de glória, a gente entende que é tudo aquilo que tem a ver com relacionamento com o Senhor. Jonathan Edwards disse: os santos brilharão como a luz da glória divina, como o sol no reino de seu Pai. Charles Spurgeon disse que isso é um oceano de luz sem sombra. Daniel 12:13 diz: os que forem sábios brilharão como o fulgor do firmamento. Mateus 13:43: os justos resplandecerão como o sol. E Apocalipse 21:23: a cidade não necessita de sol, porque a glória de Deus iluminou. É isso que está esperando você. É isso que está nos esperando. É isso que está esperando a igreja do Senhor. E é isso que motivou crentes de outros tempos a sofrerem as piores perseguições, a passarem pelas piores situações, dando glória a Deus. Não é a nossa mordomia, não é o nosso conforto que garante que estamos sendo bem cuidados com Deus, mas é o tesouro que Ele nos deu para nós. Se está bem, ótimo. Se não está bem, ótimo também. Porque assim Deus nos dá a certeza de que nós brilharemos, porque essa luz já está em nós. Amém.